11 horas 31 minutos, 27 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia para você que acompanha o programa Panorama Esportivo. Eu sou Arthur Azeredo, ao meu lado o Wendel Piveta. Bom dia, Wendel. Bom dia, Arthur. Bom dia a todo o povo castilhense e região. Essa super audiência que acompanha cada vez mais a nossa emissora e ao nosso momento do Panorama Esportivo. Hoje a gente traz um momento muito especial, onde nós vamos falar sobre a Champions League, né, Arthur? Houve a abertura, então, novamente do principal campeonato do futebol europeu. Tem uma ligação cada vez mais forte com os brasileiros, e tanto que ontem teve em campo o Neymar, né? O Neymar tem uma forte torcida aí do nosso país, e acabou que o PSG, seu clube, acabou sendo derrotado aí, Arthur. Conta um pouco mais sobre esse enfrentamento contra o Manchester do Cavani. Muito bem, Wendel. Então, ontem o United marca no fim e vence o PSG na estreia da Champions League. O Manchester United venceu o Paris Saint-Germain por 2-1 na estreia da temporada 2020-2021 da Liga dos Campeões. O jogo foi disputado na tarde de ontem no Parque dos Príncipes pela primeira rodada do Grupo H. Quase 2 meses após disputar a final da Champions contra o Bayern de Munique, o PSG iniciou a nova trajetória em busca do inédito título continental com tropeço. Bruno Fernandes de pênalti abriu o placar e Anthony Martial contra empatou. Rashford, no fim, definiu a vitória para os visitantes. Neymar teve atuação discreta na tarde de ontem. Com o resultado, o United soma os 3 primeiros pontos e larga bem na disputa. O RB Leipzig venceu o Istambul Başakşehir por 2-0 no outro jogo da chave e lidera. As equipes voltam a campo pela competição no dia 28 de outubro. O Paris Saint-Germain visita o Istambul, enquanto o Manchester United recebe o RB Leipzig. Muito bem, então 2-1 vitória do Manchester sobre o PSG. Ontem uma atuação complicada, uma atuação ali apagada do Neymar, ainda mais se tratando do segundo tempo. Segundo tempo ali houve substituições, o Manchester se concretizou na partida, melhorou e muito com a entrada do Paul Pogba e aí acabou conseguindo este importante resultado. O Bayern de Munique e o Atlético de Madrid está confirmado após rumor de suspensão por Covid-19. Fontes ligadas então ao Atlético de Madrid confirmaram ao Marca a realização da partida contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, então hoje a partir das 4 horas da tarde. Representantes de ambos os clubes e da UEFA se reuniram ontem após o anúncio que o Serge Gnabry, o atacante bávaro, então havia testado positivo para a Covid-19. Mas o que tudo indica, o surto não aconteceu. Foi um caso isolado, podendo então acontecer este jogo a partir das 16 horas. Também jogarão então de modo importante, aí temos o Real Madrid enfrentando o Shakhtar Donetsk às 13 horas e 55 minutos. A Internazionale de Milão enfrenta o Mönchengladbach às 4 horas da tarde e o Manchester City enfrenta o Porto às 4 horas, assim como o Ajax enfrenta o Liverpool no mesmo horário. Estes são os jogos aí mais importantes, Arthur, que a gente tem hoje, completando essa primeira rodada da Champions League. E aí, Arthur, voltando para o Brasil, voltando ainda mais para o Rio Grande do Sul, como é que está a situação do Grêmio? O Grêmio que anda movimentando então os bastidores do futebol. O Grêmio ainda repercutindo a derrota de sábado para o São Paulo. O Grêmio irá criar um movimento de clubes pela transparência na arbitragem do futebol brasileiro, além das ações junto à CBF e o STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para esclarecer as polêmicas envolvendo o jogo com o São Paulo. O Grêmio está se mobilizando para criar um movimento nacional de clubes com o objetivo de melhorar a transparência nos processos da arbitragem no futebol brasileiro. Na terça-feira, o Grêmio somou mais um prejuízo da partida contra o São Paulo. O meio-atacante Alisson, atingido com uma dura entrada de Tietê no jogo de sábado, ainda sofreu lesão de ligamentos no tornozelo e fica 3 semanas afastado dos treinos e dos jogos. O Grêmio cobrando junto à CBF maior transparência, né, junto à arbitragem no futebol brasileiro, Wendel. Mais do que necessário, tanto que a mesma equipe que anda causando polêmica aí nas arbitragens está escalada para o jogo do Internacional diante do Flamengo no domingo.
E a equipe colorada realizou então o penúltimo treino antes de encarar a Universidade Católica. Hoje então, no caso, o último treino em Porto Alegre, depois encerra lá no treino de reconhecimento do gramado, né? E o grupo colorado retornou então aos treinamentos com foco total no confronto da Libertadores. Depois de concentrar as energias no Campeonato Brasileiro, vencer 4 partidas seguidas e alcançar a liderança da competição, o Colorado está mirando então a competição sul-americana. O técnico Eduardo Coudet comandou a penúltima atividade da equipe antes de viagem ao Chile. Entre trabalhos físicos, técnicos e táticos, o treinador preparou o time que vai em busca de mais uma vitória. O atacante Leandro Fernandes está suspenso após levar cartão vermelho na partida contra o América de Cali, assim como o lateral esquerdo Moisés, ainda fora por conta da briga generalizada no Grenal. Inclusive o atleta Yuri Alberto, que estava à disposição da seleção sub-20, foi liberado, também integra o plantel aí, pode jogar então na noite desta quinta-feira. O Inter entra em campo então pela última rodada da fase de grupos e o duelo será contra a Universidade às 21h30 no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile. Acontece então esta grande partida. Falando em grande partida, Arthur, nós tivemos uma repercussão muito importante de um time gaúcho na Série B. Isso mesmo, o Juventude aí vem bem na Série B e atropela o Avaí por 3-0 e gruda no G4. Em noite inspirada de Breno Lopes, novo artilheiro da Série B, autor de 2 gols, o outro foi de Dalberto. O Juventude encerrou sequência negativa de 3 jogos sem vitória ao bater o Avaí por 3-0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, nesta terça-feira, pela 17ª rodada da Série B. O resultado deixou o Verdão da Serra do técnico Pintado na 5ª colocação com 27 pontos e próximo do G4. Isso mesmo, o Juventude aí vendo bem na Série B e conseguindo uma vitória, uma sequência importante aí e se aproximando do G4. Cada vez mais o projeto tem dado certo, cada vez mais o time tem comprado essa responsabilidade e o Juventude pode ir, depois de anos, e um bom intervalo de anos, voltar à Série A, voltar ao seu lugar aí durante o Brasileirão. Outra equipe que está procurando se reestruturar e está buscando, né, pelo menos se escapar do rebaixamento, e quem diria que a gente estaria falando uma situação assim, é o Cruzeiro. O Cruzeiro quebra a série negativa e bate o Operário do Paraná na estreia do Felipão. O Felipão então estreou com sofrimento, mas da melhor maneira possível no Cruzeiro. Vitória diante do Operário do Paraná. O Operário, né, cá entre nós, também estava 5 jogos sem vencer, ambas as equipes com uma sequência aí bem complicada na competição. E o primeiro passo então para tirar o time da crise foi a vitória. O técnico assumiu o clube prometendo trabalho para acabar com o ambiente ruim e mostrou que tem estrela. O gol de Arthur Kaique veio apenas no finalzinho do jogo, aos 40 minutos, e o time ainda dependeu de defesas importantes de Fábio para confirmar o 1-0. Com o resultado, a equipe segue na zona de rebaixamento, mas apenas a 1 ponto de sair. Ou seja, aquela vitória em sequência que daqui a pouco o Felipão pode alcançar, vai trazer aí uma respiração melhor para o Cruzeiro, apesar de estar ainda sob aparelhos. E era isso aí, Arthur. Com certeza estaremos amanhã de volta aí com os resultados da Champions League e uma possível escalação da dupla Grenal em noite de Libertadores. Muito bem, Wendel, 11h40, 27 graus em Júlio de Castilhos. Uma excelente tarde a todos. Voltamos amanhã com mais informação do futebol. Até mais. Você ouviu aqui na